Já quero convidar você, abra a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 12. Já vamos ler o texto bíblico. Mas como é um livro difícil de achar, se eu falar esse texto no meio do sermão, você vai ficar meia hora procurando. Então eu vou esperar você achar 1 Crônicas, capítulo 12. Se você não achar, por favor, faça inscrição na Escola Bíblica Dominical. Você está precisando. A meninada não tem problema, vai lá no smartphone, já acha. Isso também, né? 1 Crônicas, capítulo 12. Já vamos no texto da palavra de Deus. Ótimo, queridos. Na semana passada, fazendo analogia com a declaração de missão da Coca-Cola, que diz que o nosso negócio é saciar a sede do mundo, a resposta que aquele executivo deu a um jovem que perguntou a ele qual era o negócio da Coca-Cola, ele disse: o nosso negócio é saciar a sede do mundo. Nós, com base nessa analogia, conversamos semana passada sobre qual é a nossa missão como igreja, qual é o nosso negócio, e nós dissemos que a Coca-Cola roubou a nossa declaração de missão. Porque a missão de saciar a fome ou a sede do mundo, a missão de oferecer a água da vida é da igreja. E nós conversamos aqui então semana passada, baseada em Mateus 28, que a nossa missão é conduzir pessoas a Cristo, investir em seu crescimento espiritual e equipá-las para o seu ministério na igreja e no mundo. Que as igrejas podem mudar, essa é a nossa declaração de missão, ela pode variar, mas todas elas vão concordar, não importa a igreja, que a nossa missão é exatamente esta, é a evangelização, é o discipulado. E nós então nesse texto falamos aqui que nosso objetivo é alcançar pessoas para Jesus. Ele diz: indo, fazei discípulos, precisamos sair, não é só esperar que eles venham, temos que ir, é alcançar pessoas aqui dentro e lá fora, é batizar, que é o sinal, o primeiro compromisso da primeira base, dizendo que já são discípulos de Jesus, não há discípulos secretos. Todo discípulo é público, e o batismo é a declaração pública de que eu sou um seguidor de Jesus. Então o alcançado, o convertido, o agora discípulo, ele dá um primeiro passo que é o batismo. E depois a igreja trabalha ensinando a guardar todas as coisas. E aí entra o ensinar a viver como cristão, a usar os seus dons espirituais e também ser um comunicador do evangelho. O ensinar significa mobilizar também para os ministérios. Então, nós falamos sobre a nossa missão e este ano eu quero falar muito sobre isso com vocês. Qual é o nosso negócio? O nosso negócio são pessoas que queremos alcançar para Jesus. Hoje, eu quero só assim, como uma introdução, porque vamos falar muito sobre esse tema ao longo do ano, conversar com vocês se a nossa missão é compartilhar Jesus, como comunicar o Evangelho no século 21, como comunicar o Evangelho para a nova geração. É um grande desafio. Já não é como antigamente. Não é como antigamente. O Evangelho não mudou. Não mudou. O Evangelho continua sendo a resposta. O Evangelho é plenamente atual. Mas você sabe que as formas mudaram. Outras técnicas têm incorporado. Por exemplo, queridos, eu cresci no ambiente das chamadas cruzadas evangelísticas. Se fazia cruzadas evangelísticas. Não funciona hoje? Funciona assim em algumas partes do mundo. É muito forte esse modelo na África ainda. Mas você sabe hoje que se você fizer a cruzada num estádio e convidar pessoas, dificilmente elas vêm. Eu percebi isso, porque eu fiz algumas cruzadas lá em Piracicaba. Então deixa eu confessar aqui, eu fiz cruzada até com Luiz de Carvalho. 1990, ele já está com o Senhor. Você não é muito mais novo que eu não. Brincadeira, Luiz. Então, mas lá em 90, o recém-chegado na igreja, o cantor famoso na época, Luiz de Carvalho, lotou. Ano de 2000, pouco depois aí, 2007, creio eu, fiz uma cruzada evangelística chamada Eu Quero a Paz com os Americanos, num estádio, no ginásio do 15.
Que dificuldade para trazer pessoas a um estádio para ouvir o Evangelho. E a gente, depois disso, nunca mais fez dessa forma. Fizemos outras formas. Mas eu me recordo que eu fiz uma cruzada evangelística num ginásio, num estádio. E as pessoas, na verdade, um ginásio ao lado do campo do 15, o ginásio ali do basquete. E dificuldade. As coisas vão mudando. Nós temos que estar atentos a isso. Há um autor, ele é escritor, dramaturgo e artista visual, chamado Douglas Coupland. Ele fala o seguinte, que em 40 anos, o mundo mudou qualitativamente mais do que os 400 anos que antecederam esse período. Então, vou repetir. Em 40 anos, o mundo mudou qualitativamente mais do que os 400 anos que antecederam este período. Em outras palavras, as mudanças que têm acontecido de 1980 para cá foram muito maiores qualitativamente do que de 1600 até 2000. Muito mais. E você sabe disso. Você se lembra, né? Inventava-se o rádio, do rádio para a televisão, demorou quanto tempo? Da televisão preto e branco para a televisão colorida, quanto tempo? Muitas pessoas aqui assistiram televisão colorida com aquele celofane na frente. Quem? Confessa, quem? Tá, meu pai também assistiu. Meu pai também colocou lá na televisão. Papai também assistiu. Celofane. Cores, a molecada nem sabe o que é isso, viu, menina? Sorte de vocês. Pode imaginar assim, papel colorido na frente, celofane para televisão colorida. Não é verdade? É isso. Mas vamos lá, agora vejam só da moçada aí, nova geração. Em 1994, a internet foi oferecida, começou para o público brasileiro. A internet começou com usos militares durante a Guerra Fria, depois nas universidades, que no Brasil, na UFRJ, mas em 1994, a internet, que era usada só nas universidades, ela se tornou possível para os brasileiros. E tem gente hoje que pensa que a internet sempre existiu, não sabe viver sem internet, mas é algo recente, 94. Então, 25 anos. Facebook, em 2004, YouTube, 2005, Airbnb, 2008, Uber, 2009, Bitcoin, a moeda, o dinheiro eletrônico. Se você não está entendendo alguma coisa que eu estou falando, é que você não é da nova geração. Fique tranquilo. E é tudo maravilhoso. Airbnb, quem não gosta, estão usando, né? Uber, queridos, que maravilha o Uber, o aplicativo. Agora vou dizer o seguinte, o que significa dizer que 40 anos, qualitativamente mais do que 400 anos? Significa o seguinte, se você tem 50 anos e um filho de 10 anos, você não é 40 anos mais velho que ele, você é 400 anos mais velho que ele. Se você tem 80 anos, você é 800 anos mais velho do que o seu bisneto ou neto. É verdade. Então, essa é a realidade pela mudança. E nós vivemos num ponto decisivo da história, e nós como cristãos somos chamados a fazer diferença nesse tempo. Não apenas de mudanças, mas de rápidas mudanças, aceleradas. Que tipo de igreja, que tipo de cristãos é necessário para esse momento? 1 Crônicas 12, o contexto é o seguinte. Nós encontramos Davi prestes a ser coroado rei, segundo a palavra do Senhor. Guerreiros de todas as tribos se unem a Davi para ungí-lo rei em Hebrom. Você sabe que durante 10 anos, Davi viveu como um fugitivo de Saul, e ele estava já declarado como Deus, rei de Israel, mas Saul não entregou o trono. Foi um processo que Davi não se insurgiu contra Saul. Ele esperou o tempo de Deus,
nesse tempo, como diz Warren Wiersbe, Deus o preparou para o trabalho que lhe havia sido incumbido, Davi cresceu na fé, cresceu em seu caráter piedoso. E agora, ele está diante de um desafio: lutar contra os inimigos externos, os filisteus, os moabitas, os amonitas, e também até alguma resistência interna. E Davi, ele era já aceito como rei quase por unanimidade. Então, o que Davi enfrentou, mais ou menos o que acontece hoje na Venezuela. Então, Davi era o Guaidó, era o rei paralelo, presidente paralelo. O outro já não tinha mais poder, ou pelo menos já tinha, no caso de Saul, não tinha condições de continuar. E aí, Davi agora, um grupo se reúne a ele, começa a apoiar. E o capítulo 12, você pode acompanhar comigo, a partir do verso 23, eu vou ler alguns versículos apenas, que fala dos militares, pessoas de várias tribos, que se unem a Davi para fazê-lo rei em Hebrom. E aí diz o seguinte, verso 23 de 1 Crônicas, capítulo 12. Estes são os números dos chefes armados para a guerra, que foram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Do povo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Do povo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para a guerra. Do povo de Levi, 4.600. Joiada, que era o chefe da família de Arão, com 3.700. Verso 28, e Zadok, apesar de jovem, um guerreiro, com 22 chefes da família de seu pai. Do povo de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se mantinha fiel à família de Saul. Do povo de Efraim, 20.800 guerreiros, homens famosos na família de seus ancestrais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram convocados para proclamarem Davi rei. Agora pule o verso 32, verso 33. De Zebulon, 50.000 dos aptos para o serviço militar, arregimentados para a guerra, com todas as armas de ataque, como também competentes e decididos para comandar a batalha. De Naphtali, 1.000 capitães, com 37.000 armados com escudo e lança. Da tribo de Dan, 28.600 competentes para comandar a batalha. De Asser, 40.000 aptos para o serviço militar e para comandar a batalha. E aí começa a contar todos eles se unindo a Davi para a guerra. Mas vejam só, se você observou, ele vai citando aqui. Li no verso 23 e verso 24 diz, de Judá 6.800, de Simeão 700. E qual é a descrição? Armados para a guerra, guerreiros prontos para a guerra, Levi 4.600, Zadok 22, Benjamim 3.000, Efraim 20.800, Manassés 18.000, Zebulon 50.000, arregimentados para a guerra, Naphtali 1.000 mais 37.000, armados com escudo e lança, Dan 28.600 competentes para a batalha, e assim por diante. Então, a descrição, toda ela é de homens aptos para a guerra. Mas quando você lê o verso de número 32, isso me chama a atenção. Olha o que ele diz aqui da tribo ou do povo de Isacar, verso 32. Do povo de Isacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sob suas ordens. Repito, do povo de Isacar, ou da tribo de Isacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sob suas ordens. Me chama a atenção que, num grupo tão grande de homens preparados para a guerra, armados para a guerra, competentes militarmente, o Espírito Santo registra, ou leva o autor a registrar, que da tribo de Isacar, esse grupo não tão grande, o segundo menor, 200 homens apenas, mas que a descrição que faz deles é extraordinária. Homens entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: esses líderes sabiam o que o povo de Israel deveria fazer e a melhor ocasião para fazê-los. Conhecedores da época para
ensinarem o que Israel devia fazer. King James, atualizada, diz: eles eram 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Eu creio, queridos, que essa história, esse registro do verso 23, nos dá aqui, queridos, uma descrição da capacidade, da expertise dos filhos de Isacar, e nos apresenta para a igreja e para cada um de nós como cristãos, aquilo que eu chamo de a lição de casa de quem quer comunicar o Evangelho, quem quer cumprir a sua missão, quem quer falar e ser ouvido no século 21. Ele fala então da lição de casa que eu chamo de 2 habilidades, 2 tarefas, para que comuniquemos o Evangelho no século 21. Para comunicar o Evangelho no século 21, essa é a nossa tarefa, é preciso, em primeiro lugar, conhecer os novos tempos. Conhecer a época em que nós vivemos. Há um provérbio africano que diz o seguinte: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. O que significa isso? Significa que os coelhos estão mais espertos e que se os cachorros não voltaram para a escola para fazer um MBA em caça de coelho, eles estão perdidos. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. É um provérbio que ensina que novos problemas demandam novas abordagens. Antigamente a gente dizia assim: olha como os tempos mudaram. Hoje tem que dizer assim: olha como está mudando. O ontem é diferente do hoje. É muito rápido. Em um mês, em um ano. Um ano é muito. Tom Peters fala que nós temos que aprender a sobreviver no caos, com a rapidez das mudanças, e as únicas organizações que vão sobreviver são aquelas que gerenciarem esse caos, essa mudança. Queridos, é um desafio. Uma das questões, aqui eu quero citar o pastor Isaltino. O pastor Isaltino, que foi pastor dessa igreja, em 2012 ele deu uma palestra para os pastores, e ele fez a seguinte afirmação. Ele fala: uma das questões que tornam mais difíceis, ou que tornam mais difícil a missão da igreja, é a sua lentidão em ler os tempos. Foi uma advertência de Jesus que soubéssemos ler os sinais dos tempos, mas muitas vezes nós nos fechamos em nosso mundo de conceitos, querendo que o mundo nos leia, porém nós não lemos o mundo. Isaltino, um dos mentes mais brilhantes que eu conheci, foi meu professor, em que ele sabia ler, ele lia muito, conhecia. Uma das questões é essa: a igreja precisa ler o tempo, a igreja precisa saber em que mundo que ela vive, ela precisa saber então qual é a realidade nossa. Nós muitas vezes queremos que o mundo conheça o Evangelho e conheça a igreja, mas a pergunta é: nós gastamos tempo em conhecer as pessoas, conhecer o mundo, conhecer as mudanças? Se as igrejas não enxergarem essa realidade e continuarem funcionando como se nada tivesse acontecendo, elas não vão entender o tempo e de fato não terão a mensagem para o povo do século 21. E aqui deixa eu fazer um parênteses. Pare de chorar e reclamar que o tempo é difícil. No tempo de Paulo era mais fácil? O tempo de Jesus era mais fácil? Não era mais fácil. Mudaram os problemas. Mudaram a dinâmica. Os problemas são mesmos. As mesmas seres humanos. Seres humanos são seres humanos. Jesus enfrentou uma sociedade desafiadora. O Império Romano, os apóstolos que viveram, encontraram desafios tremendos. Era um mundo altamente, queridos, tecnológico para os conceitos da época, para os padrões da época. Era um mundo com uma profunda cultura. Paulo teve que pregar para os atenienses e lá se reinventar. Como é que eu falo para grego ao invés de falar para judeu? E foi lá, Paulo sabia citar poeta grego, sabia estabelecer a conversa, ele sabia. Paulo vivia nas sinagogas e no mercado, nas praças, porque na praça ele não perdia o contato com a realidade.
Ele estava na igreja, vamos usar essa expressão assim, e estava na praça, no mundo de trabalho, onde as pessoas viviam, e lá estava conversando. Então não adianta, querido, só denunciar, só amaldiçoar o fracasso moral. Ai, que mundo difícil, pessoas não querem saber de Jesus. Quando que as pessoas quiseram saber de Jesus? Nunca. Não adianta ficar na defensiva, tentando não ter contato com o mundo, não. Na verdade, o que nós precisamos é esta postura dos filhos de Zacar, que conheciam os tempos, conheciam as épocas. E eu vou dizer a você, meu irmão, você tem a grande bênção. Você já é pai, mais velho, é avô, fique tranquilo. Você tem dentro da sua casa a condição de estar conectado com o mundo. Pergunta para o seu filho e para o seu neto, eles sabem tudo. Conversa com eles, dá ouvidos. Ouça o seu neto, quem tem neto tem o privilégio, entendeu? Eles não pensam. Ouve o Stephen Covey, ele escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e escreveu depois uma nova edição, depois de, creio eu, de 15 anos, 89, depois creio que foi 2005. O Stephen Covey, ao escrever o prefácio dessa outra edição, diz: olha, mudou muita coisa depois que eu escrevi a primeira edição do livro, mudou muito. O que aconteceu hoje é uma ruptura. Os problemas hoje são muito mais profundos, embora os princípios que eu ensinei ainda são válidos, mas o mundo mudou em velocidade e em qualidade de mudança. Você tem em casa o neto para conversar com o neto. Eu acho fantástico o seguinte: os avós tinham uma grande resistência em ter o WhatsApp, porque realmente está acostumado ao tempo da carta, tempo do telefone, nem de celular, mas aí tinha. Mas quando eles descobriram que com o WhatsApp pode se comunicar com o neto, rapidinho aprenderam o WhatsApp. Entendeu? Facebook, entendeu? É fácil saber as tias do Facebook, o que elas publicam, entendeu? Então, mas o fato é o seguinte, queridos, não é natural, mas o Zap, não foi isso? O WhatsApp, você logo descobriu, porque aí eu vou conversar. Não, a tecnologia não atraía, mas querer falar com o neto atrai, então vamos dar um jeito. E é fácil. Meu sogro, nós temos uma sobrinha, faixa dos 10 anos, e meu sogro tem o WhatsApp, os grupos da família. Aliás, grupo da família é uma coisa interessante. Entendeu? Grupo de família, quando alguém te coloca, essa semana já ri muito com o grupo de família. Nós criamos um grupo da família lá, minha mãe está internada, aí criamos um grupo da família, e aí vou contar aqui, meu irmão logo faz piada, entendeu? Com o grupo da família, ele muda o nome do grupo da família, aí minha irmã já cancela o grupo, remove todo mundo. Daqui a pouco tem que criar outro grupo, entendeu? O pessoal brinca que vale a pena, que você tem que aprender uma técnica, que é o seguinte, a técnica, quem fala isso é o Marcos Botelho, uma técnica de você conseguir aí navegando nesse grupo da família, sem brigar, e você briga só na véspera do Natal para não ter amigo secreto. Aí você não gasta dinheiro com presente. Mas até dezembro vai levando o grupo. Antes do Natal você acaba com o grupo, briga que não tem amigo secreto. Mas o fato é o seguinte, isso acontece. Mas você criou-se, você pode falar. É uma nova tecnologia, que já nem tão nova assim. Você tem dentro de casa o seu filho, o seu neto, para você perguntar a ele como é que é o mundo. Eles eram conhecedores da época, estudiosos, conhecedores da história, gente informada, gente que possuía percepção do que estava acontecendo, gente que ouvia os clamores e dava atenção. Este ano nós queremos pensar muito no seguinte tema aqui na igreja: ouça o Espírito e ouça o mundo. Ouvido atento, ouvindo o que está acontecendo no mundo e continuando a ouvir a voz de Deus para aplicar a palavra de Deus imutável, o Evangelho, que é a solução, que é a resposta para esse mundo. Tá? E aí, tendo falado um pouco de tecnologia, deixa eu falar um pouquinho agora sobre quem é o ser humano do século XXI. Uma autora chamada Sandra Adler, no livro Tempos Compulsivos, a busca desenfreada pelo prazer, afirma que o mundo que nós vivemos, o ser humano tem o seguinte perfil: é um tempo de respostas exaltadas. Já viu como tem briga na internet, como a gente está mais intolerante? Sabe, hoje está assim, de opiniões apressadas, quando viu já publicou.
É um tempo de desabafos públicos. É um tempo de busca desmedida e imediata pelo prazer. Parece que o mundo está acabando, tem que ter o prazer. Um estilo de vida com novas demandas. Uma aceleração. O mundo é acelerado. Há um crescimento, portanto, das compulsões, porque a gente não dá conta disso. O aumento da quadra da violência. E aí, queridos, pesadas rotinas de trabalho, compromissos presenciais e virtuais, incontáveis afazeres que parece que não cabem no dia de 24 horas. Somos expostos hoje a uma maneira acelerada de pensar. Os nossos filhos e netos têm dificuldade de prestar atenção, de concentração, porque tudo é muito acelerado. Tá? Temos pessoas hoje, queridos, e aí vem pessoas que precisam do nosso amor, exaustas, sobrecarregadas, estressadas, gritando silenciosamente por socorro. E aí, nós vivemos um mundo cheio de compulsões por alimentos, por exercícios, por dinheiro, por compras, pelo uso da internet, por jogos, por sexo e até mesmo pelo trabalho. E nós somos chamados a dar uma resposta, a usarmos de compaixão para com esse mundo. Eu sei que nós olhamos as novas gerações, e é natural, uma geração critica a outra, dizendo assim, esses nossos filhos são imediatistas, porque eles são assim mesmo. Eles te mandam um zap e não esperam, não dá tempo. Não dá tempo, queridos. Eles são muito rápidos. Eu resolvi então gravar tudo, porque não consigo digitar na velocidade deles. Então eu já gravo, entendeu? Mas assim, eles são rápidos demais. Parece que eles são apáticos, mas eles parecem que não estão tendo mais emoções que nós tínhamos. Mas vou dizer a você, vou explicar por que isso. Como que está a televisão hoje? Você está na televisão aqui, você vê uma tragédia, daqui a pouco já tem uma reportagem de futebol, aí outra tragédia, aí já de um filme. Se eles não desligarem, eles ficam loucos. Antigamente a gente tinha tempo de processar uma tragédia, a gente assistia uma notícia, aquela notícia ficava um mês falando de uma tragédia. Mas hoje passa na televisão, entre uma tragédia já vem um humorista, já vem uma outra tragédia, vão falando. Não é assim, queridos? Por causa da notícia. E se eles não tiverem uma chavinha que desligam, eles enlouquecem. Né? Então, criou-se isso. Se eles forem sentir tudo que eles veem, eles não aguentam. Eles estão expostos, primeiro, a muito sentimento, muita emoção. Eles têm que criar, filtrar. Outra questão, nós reclamamos, olha, essa meninada hoje não sabe nada em profundidade. Né? Aí você é do tempo da enciclopédia Barça. Fazia trabalho lá na biblioteca, se deslocava. Hoje eles não precisam, no Google. Entendeu? Mas são novos tempos. Vamos lá, a gente fazia isso. Havia um ritual. Você vai fazer uma pesquisa, consulta um livro, escreve a pesquisa. Hoje não, vai rapidinho lá, consulta. Esse é o mundo, não vai mudar, vai só acelerar isso. São muito rápidos. E parece que eles não se apegam. Nós reclamamos porque eles hoje, o que acontece? Eles arrumam um emprego e eles, depois de 5 meses, já pedem promoção. Eles querem ser gerente. Eles já entram perguntando. A primeira coisa que minha filha fez quando era adolescente é como que ela fazia para ser chefe. E eu expliquei o caminho para minha filha caçula, viu? Para ser chefe tem que aprender a ser funcionário. Mas lógico que ela quer ser chefe. Ela viu que é fantástico ser chefe. Então vamos lá, queridos. Mas ela não sabe que, se ela pensasse bem, ela quer ser empregado. Não é bom ser chefe, não. Vamos explicar para vocês o seguinte. O que acontece hoje? Essa semana, eu fui a um posto de gasolina, posto que eu sempre vou aqui na entrada entre Cambuí, a Eurozimbo, aqui vindo para o Cambuí, e eu sempre converso ali com os frentistas, e um deles, seu Maurício. Seu Maurício, eu falei assim, desci do carro, porque eu não fico dentro do carro enquanto está abastecendo, vou bater papo. Aliás, minha mulher falou que em 20 segundos já chama a pessoa de amigo. Então, é isso mesmo, eu sou assim, eu chamo de amigo. Entendeu? Aí eu estou lá conversando com o seu Maurício, que eu conheci há muito tempo, e eu falei, seu Maurício, há muito tempo que você está aposentado? Ele falou assim, 22 anos. O senhor trabalhou quanto tempo antes de se aposentar? Eu falei assim, eu trabalho há 50 anos nesse posto.
50 anos. O posto foi fundado em 1966. Ele chegou lá, então, talvez em 68, 69. 50 anos. Aí eu perguntei para ele assim, já teve muitos donos esse posto? Porque ele é o mais velho lá. 10 donos. E o seu Maurício continua lá. Só conheço outra pessoa que está 50 anos numa empresa, meu primo Antônio, na Ródia. Só ele. Não, mas tem. Mas hoje, isso é raro. Não existe mais. 5 anos, 10 anos. Porque é natural, a pessoa é questão de progressão de carreira, ele vai mudando de carreira. As pessoas hoje trabalham enquanto estão tentando recolocação em outros lugares. É comum, irmãos que me procuram dizendo assim, que estão na empresa, mas ao mesmo tempo estão no mercado com seus currículos. É o processo. Então nós vivemos nesse mundo, agora vejam só, Paulo disse que era um mundo, lá em 1 Timóteo 3, seria secularizado. Deus estaria fora de cena. Para eles, Deus está morto. O relativismo, quando digo Deus está morto, significa Deus não faz parte da minha vida. O relativismo, a ideia de certo e errado, para eles não existe, do individualismo, do consumismo. Agora, quero dizer a você, por que há tantas compulsões, tantas doenças, tantas enfermidades? Porque há um clamor das pessoas, porque elas querem ser mais humanas, estão sendo desumanizadas pela nossa sociedade. Essa sociedade que tem inúmeras vantagens tecnológicas, tem roubado das pessoas alguns valores que são humanos, do tempo, da espera, da não pressa, do convívio, que são carências dos seres humanos, e que a igreja valoriza, que o evangelho valoriza. Então, a verdadeira comunicação do evangelho precisa ouvir 2 vezes. Ouvir a palavra, mas ouvir as pessoas e olhar para elas com compaixão, porque por trás dessa busca desenfreada de prazer, de sucesso, de dar conta do recado, de estar preparado, vejam só o que se exige de uma pessoa hoje para conseguir uma vaga de emprego. O que se exige muito mais do que se exigia antigamente, e não apenas isso, ele entra e ele tem que continuar estudando, fazendo, é muita pressão, e há clamores, há angústias. Por exemplo, eu sou pastor há 30 anos. Não parece, né? Tem que falar assim, não parece. Entendeu? Há 30 anos. E eu imaginava que depois de 30 anos de ministério pastoral, eu, já que sou desde o começo estudioso da igreja, estudioso das tendências da sociedade, eu gostaria de estar na posição confortável e dizer assim, olha, eu tenho as respostas, ou todas as respostas. Mas hoje eu me sinto como aquele camarada que disse o seguinte num desabafo: quando eu descobri todas as respostas, mudaram as perguntas. Eu estou assim. E eu estou empolgadíssimo em continuar aprendendo. Lá em casa eu tenho filhas, numa idade que podem me ensinar, posso conversar, e queira Deus que venham os netos. E com os netos eu vou aprender também. Conversar com as crianças da igreja, com os meninos da igreja, porque hoje nós sabemos, temos que conhecer o mundo para dar a resposta que é o Evangelho. O Evangelho não mudou, graças a Deus. O Evangelho ainda mata a sede do coração, mata a fome do coração, é o Evangelho. Mas será que eu sei aplicar esse Evangelho? E por isso, então, o segundo desafio, a segunda lição de casa, a tarefa, é saber como agir. Você conhece a época, que é metade da tarefa. Procura ouvir, procura perguntar. O que está acontecendo? Quais são as demandas? Quais são as carências? Quais são as angústias? Observe, porque tem muitas vantagens, mas tantas desvantagens. Nós sabemos que esse método, esse jeito acelerado de viver vai nos adoecer. Nós sabemos disso. Nós sabemos que esse jeito de viver, que tem que estar conectado o tempo todo, vai nos adoecer, está adoecendo. Nós sabemos que é angústia. Nós sabemos que esta falta de tempo para relacionamentos vai adoecer. As angústias do homem estão aí, e nós precisamos então responder a eles. E esses filhos de Zacar sabiam, conheciam a história, mas sabiam responder, sabiam agir.
nesta sociedade que está esvaziada dos valores cristãos, mas que nós podemos anunciar a eles o caráter transformador do Evangelho. Saber como agir são as velhas respostas que são plenamente atuais, mas que vão ao encontro daquela angústia que as pessoas estão vivendo. Olhe para esse mundo com compaixão. Não adianta reclamar dizendo assim, o tempo mudou, que mundo difícil. Olhe com compaixão. Por trás de tudo isso que nós vemos, há angústias, há sofrimento. Nós temos hoje milhões de profissionais cristãos no mercado de trabalho que podem ajudar essas pessoas a encontrar as respostas. Nós temos inúmeras igrejas com tantos recursos que podem ajudar as pessoas a encontrar as respostas. Agora, eu quero dizer a você, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ficar com seus ouvidos bem atentos para ouvir o mundo e ouvir o Espírito. No mundo individualista, nós como igreja podemos oferecer a bênção que o Evangelho oferece da vida comunitária. Pode imaginar quantos solitários nós temos no mundo hoje? Quantos solitários? Os apartamentos que mais vendem são de um cômodo só, de um quarto só, porque pessoas estão morando sozinhas, mas estão carentes da vida comunitária. Nós podemos oferecer. No mundo materialista e consumista, nós podemos, como igreja, mostrar que a realidade é espiritual, tem algo mais do que a vida material, e as pessoas vão encontrar satisfação para isso. Os seres humanos carecem, têm sede, a eternidade está no nosso coração. No mundo hedonista, em busca do prazer, nós podemos recuperar os que estão escravos dos prazeres, porque há pessoas hoje, nunca tivemos tantos escravos do jogo, do sexo, do trabalho, tantas compulsões. Não é à toa que cresce o número de suicídios, cresce as pessoas deprimidas, e nós podemos celebrar a recuperação, oferecer a recuperação por meio de Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio como igreja. Eu não tenho todas as respostas, mas eu estou plenamente empolgado em estar atento, em procurar ajudar essa geração com o Evangelho que continua sendo a resposta, que é uma resposta contracultural e atemporal. E quando a pessoa de qualquer idade encontra o Evangelho, ela encontra satisfação para a sua vida. Nós temos essa mensagem, mas exige de nós flexibilidade. Para dizer assim, nós anunciarmos o Evangelho, isso significa, não é anunciar a nossa tradição, o nosso tradicionalismo, os nossos costumes, mas o Evangelho. O Evangelho. E cada um se adapta numa igreja aqui de acordo com a sua idade, de acordo com a sua característica. Mas o Evangelho puro, o Evangelho que transforma. Nós temos que estar prontos para isso. Quero terminar contando uma história, apenas o começo da nossa conversa sobre esse assunto de comunicar o Evangelho no século XXI para as novas gerações. Billy Graham, que você sabe, o grande evangelista, cruzadas no mundo todo. Ele, isso ainda aí no segunda metade do século XX, década de 60 aproximadamente, foi fazer uma grande cruzada numa cidade. Cruzada, aquela reunião evangelística num ginásio à noite. E o Billy Graham, durante o dia, estava livre, resolveu ir ao correio para enviar alguns cartões para a família, despachar alguma correspondência. E ele então resolveu sair do hotel e por conta própria, sem Waze, que é outra maravilha, entendeu? Deus, homem se perde até com Waze. Não tem jeito. Mas ele saiu na rua procurando um agente de correio. E rodou, não encontrava. De repente, ele cruzou ali na rua com um garotinho, um junior, e ele viu, imaginei, é um morador da cidade, e resolveu perguntar para o menino, olha, você pode me indicar, me ajudar como chegar à agência de correio mais próxima? O garoto, esperto, rapidamente, explicou para ele que rua tinha que virar e como chegar à agência de correio. Billy Graham, evangelista como era, não perdeu a oportunidade de evangelizar o menino. E falou o seguinte para o menino, já fez o gancho, olha, muito obrigado por me ajudar a chegar à agência de correio. E vou te fazer um convite. Se você for lá ao ginásio, ao centro de convenções hoje à noite, eu vou lhe ensinar como chegar ao céu. Inteligente o gancho.
O menino olhou para ele meio desconfiado e falou assim: acho que eu não vou não. O senhor não sabe nem chegar no correio? Então, queridos, muitas vezes nós estamos ensinando as pessoas a irem para o céu e eles olham para a gente e falam assim: vocês não sabem nem como viver nessa terra? E olha que o Evangelho nos ensina como viver nessa terra, vida abundante. Nós precisamos ser cristãos que saibam viver nessa terra e por isso sabem apontar o caminho para o céu. Uma dupla tarefa: entender o tempo, entender a história, saber como agir, porque nós temos um grande desafio, que é alcançar esta geração e as próximas gerações. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus de amor, hoje de manhã, mais uma vez, nós agradecemos o Senhor por nos chamar como igreja a anunciar o Evangelho com fidelidade ao mundo que está numa constante mudança. Quero te louvar porque o teu Evangelho é imutável. O teu Evangelho, o Evangelho da Palavra de Deus é plenamente atual. Mas dá-nos sabedoria para sermos dialogais, para sabermos ouvir, para sabermos aplicar o Evangelho às angústias, aos temores, aos medos das pessoas desta geração. Pedimos em especial pelos nossos filhos, para que nós tenhamos sabedoria para ajudá-los a encontrar no Senhor a resposta para os desafios desse tempo. Usa-nos, Senhor, que nós sejamos como os filhos de Issacar, conhecedores da época, mas também que saibam como agir e anunciar o Evangelho. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.